Deus te ama infinitamente. E sabe que se só restasse você aqui no mundo, Ele te amaria com a mesma intensidade. Pois é, ou seja, Deus te ama já infinitamente hoje, não tem um amor dividido com outras pessoas, mas é um amor pleno. E o amor de Deus já deve ser o suficiente, o bastante para alegrar o nosso dia. Basta que nós sintamos este amor. Só o amor de Deus nos basta. Então, que você possa hoje acolher este amor, viver aí no seu dia a dia e corresponder com a sua vida, com as suas atitudes, este grande amor de Deus por você. Então, vamos acompanhar o vídeo com muita atenção. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho deste sábado, dia 26 de fevereiro, 7ª semana do tempo comum. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então meditar, refletir este Santo Evangelho de hoje, onde Jesus disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como as crianças. E quem não receber o reino de Deus como uma criança não vai entrar nele. Então a gente tem que parar aqui e refletir. Quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. O que Jesus quer nos dizer, quer nos ensinar esta condição, de que maneira nós temos que nos portar, viver, para ter no final em nossa caminhada terrena o reino dos céus, para adentrar ao reino dos céus. Em diversas ocasiões o Evangelho ele nos mostra como que as crianças se aproximavam de Jesus e como que Jesus as acolhia com amor, as abençoava, as apontava como exemplo aos seus discípulos e a todos nós. E hoje, nesse Evangelho, mais uma vez está aí a nossa necessidade de nos fazermos como um desses pequeninos para entrarmos no seu reino. Nós temos que entender que Deus é nosso Pai e nós somos seus filhos, filhos amados. Quando éramos inimigos de Deus, Ele nos amou, nos acolheu e nos perdoou. Por isso, nós temos que retribuir este grande amor, temos que nos entregar a este Pai, confiar plenamente nele, sermos humildes, reconhecermos que somos falhos, que somos pecadores e que precisamos de um Pai que nos ama
para nos perdoar e para nos guiar no caminho do reino dos céus. Este é o primeiro passo. Se nos sentimos autossuficientes, se achamos que não precisamos de um Pai para nos guiar em nossa vida, de um Deus, nós nos fechamos. Nós fechamos o nosso coração e a graça não acontece. Em alguns dias nós vamos viver o tempo da Quaresma, que é um tempo de oração, um tempo de penitência e um tempo de conversão. Mas para vivermos isso, temos que nos colocar como crianças nos braços de Deus, estar diante de Deus como crianças e nos reconhecermos pequenos, pecadores, necessitados de um Pai que nos perdoa e que nos ama e que quer nos perdoar. Portanto, o nosso comportamento se resume em sabermos tornar realidade o relacionamento de um bom filho com um bom Pai que nos ama. É desejarmos, é alimentarmos esse sentido de total dependência para com o Pai do céu e ao mesmo tempo um abandono confiante na sua providência amorosa, na sua vontade, se entregar à providência divina, à vontade do Pai, ao desejo do Pai e confiar nele, mesmo diante das cruzes, das dificuldades. Nós temos um Pai que nos ama, que está sempre ao nosso lado. É como aquele pai que a filha estava brincando no sítio da família, se cortou no arame farpado e o pai pegou a filha, estava levando ao médico, ao hospital, e a filha começou a perguntar: pai, mas vai ter que dar ponto? O pai olhou e falou assim: provavelmente sim, filha. E vai doer? E o pai, muito sincero, disse: vai doer um pouco, mas eu vou estar ao seu lado ali, não vou te abandonar. Na nossa caminhada é assim também. Passamos por dificuldades, passamos por dores, provas, coisas que fazem parte da nossa caminhada terrena. Quem não tem sofrimentos, quem não passa por dores, por cruzes, por dificuldades, mas nós temos a certeza que um Pai está ao nosso lado e não vai nos abandonar. Vai nos pegar pelas mãos, vai nos abraçar, vai nos carregar no colo, porque esse Pai nos ama e sabe que passaremos por tudo isso. Ele disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ele não prometeu um caminho sem dores, sem cruzes, sem dificuldades, mas prometeu o quê? Que estaria sempre ao nosso lado, estaria sempre conosco, não nos abandonaria até o fim dos tempos. E isso nos traz uma grande alegria, uma grande esperança, um grande ânimo para continuar caminhando e enfrentando as dificuldades, as cruzes. Nós temos que ser humildes, reconhecer que por nós mesmos nós não podemos nada. Vamos nos entregar aos braços do Pai. Essa infância, a chamada infância espiritual, que é nos colocarmos como crianças nos braços de Deus que é Pai, não é uma moleza, não é uma imaturidade, não é uma infantilidade no sentido ruim da palavra, não. Mas é reconhecer que somos pecadores pequenos e que necessitamos deste Pai para nos conduzir ao céu, que vai nos carregar, que vai nos pegar pelas mãos e dirigir o nosso caminho. Seremos levados pelas mãos de Deus, pelo desejo, pela vontade de Deus, e nós temos que confiar nisso. A criança, ela confia plenamente no Pai. O Pai diz para a criança: filha, nós vamos viajar, vamos para um lugar. Mas pai, onde que é? A criança não fica falando: mas qual estrada que eu tenho que pegar? Mas não é perigosa essa estrada, isso e aquilo? Não, ela simplesmente entra no carro e segue feliz, confiante. Até dorme ali no banco de trás. Ainda
está sempre ansiosa, já chegou, tendo uma grande alegria no coração, confiando que o Pai está levando a criança para o lugar certo, para um lugar que vai fazer bem a ela, e assim Deus conosco. Nós temos que confiar que Deus está nos conduzindo por caminhos certos, por campos floridos. Ele nos leva a descansar em verdes pastagens, em campos que vai nos trazer a paz, a alegria, a serenidade do céu. Então, confiemos e descansemos no seu colo, nos seus braços. Um outro ensinamento das crianças é que a criança não guarda rancor, a criança ela não se vinga. A criança, ela esquece facilmente as ofensas, ela não fica ali guardando, remoendo as ofensas que são, muitas vezes, às vezes pelos amigos, tem alguma briguinha, alguma discussão, ela fica de cara fechada, mas depois de 5 minutos as crianças já estão brincando novamente, elas não ficam guardando mágoas, rancores, não ficam falando para os outros, aquela pessoa, aquela criança, olha, nunca mais, porque ela é uma pessoa assim, assada, ela percebe que as crianças, elas nos ensinam e muito como nós devemos nos portar e perdoar sempre. Vamos olhar hoje para os pequeninos e enxergar que eles têm muito a nos ensinar e, ao mesmo tempo, olhar para este olhar da criança que se dirige ao Pai, que a gente tenha esse olhar para com Jesus, para com a Virgem Maria, converter este olhar num ato de amor, de total entrega à vontade de Deus. E Deus corresponde a este olhar, Nossa Senhora corresponde a esse olhar e nos olha, nos vê. Nós ouvimos esta oração no início desse vídeo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, o Senhor que está conosco, que me vês, o Senhor que nos enxerga, que nos vê, que nos ouve. É isso, nós temos que confiar plenamente nesta oração que nós fazemos todo o início do vídeo, todo o início da reflexão. O Senhor que nos vê, que nos ouve, que nos dirige, que não é indiferente às nossas orações, que está sempre ao nosso lado. Esse Deus nos olha como um pai olha para o seu filho pequeno, a quem muito ama. Então, que a gente possa confiar nesse olhar do Pai, na providência de Deus e se entregar plenamente, sem reservas, nos braços de nosso Senhor Jesus Cristo. Você gostou desta reflexão? Então, eu peço a sua ajuda curtindo o vídeo, comentando, deixando seu amém, seus pedidos de oração. Estamos diariamente rezando por você que aqui acompanha o canal, que coloca os seus pedidos, as suas intenções. E na tela, clicando aqui no logo do canal Parábolas de Fé, você se inscreve e ativa o sininho. Você que já é um inscrito, o nosso muito obrigado. E deixe também aqui no final do vídeo mais uma sugestão aqui na tela, mais um vídeo para você clicar e acompanhar aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Deus abençoe, salve Maria Imaculada!